Patrícia, seja Oi. bem-vinda. Que bom que conseguiu participar. Sim, sim, consegui, prof. Tô sem dormir, mas eu consegui. Tô Tá, mas aqui. agora a gente tem só esse segundo bloco aqui, tu já descansa, aí vai ser Isso, eu tranquilo. durmo depois. Uhum. Isso. Deixa eu admitir aqui as meninas. Tá. A Nani tá aí, a Grace está entrando. Até aí tranquilo, né, gente? Nada de novidade aí. Tranquilo, prof. Tranquilo, né? Uhum. Só esperar as meninas se conectar mais um pouquinho. Então, enquanto as meninas vão se conectando, é importante sempre no estágio, gente, vocês se sentirem bem à vontade para fazer perguntas. A gente não detém todo o conhecimento, né? Se eu também não souber responder nada, a gente cola, vamos estudar, vamos descobrir juntos, né? O que eu não quero é falar assim, Nani, o que tu acha disso? Concorda com isso? E a Nani olha para mim, assim, arregala esse olhão e faz aquela expressão de sabedoria bovina, né? Sabedoria Né? bovina. Porque Boa. a dúvida é igual uma bola de neve, né? Às vezes a gente sai da Aham. aula, a bolinha é desse tamanho. Daí a gente pensa, em casa eu estudo isso. Daí não dá tempo, a gente volta para o estágio, a bolinha é desse tamanho. Aí chega Verdade. lá, a gente não fala porque tem vergonha. Putz, o professor vai achar que eu sou tanso. Vou embora, em casa eu estudo. Aí tem Netflix, tem casa, tem rotina da vida, tem outras matérias que a gente estuda, né? Aí a bola de neve ó, já está desse tamanho. Quando vê a bola de neve, passa por cima da gente, né? Então a Não ideia pode. não pode. Então a ideia é justamente essa, a gente sempre tirar as dúvidas, tá bom? Então, deixa eu compartilhar de novo aqui do atual e as meninas vão entrando, eu estou gravando aqui. Então a gente vai fazer análise dos exames laboratoriais, né? Então, por exemplo, a gasometria é um exame que vocês aprendem lá na disciplina de terapia intensiva, né? Então, o que a gasometria mostra? Né? A quantidade de gases que a gente tem na corrente sanguínea. A gasometria ela consegue quantificar o quanto que a gente tem de oxigênio e de dióxido de carbono dentro da corrente sanguínea. Né? A gente tem outros marcadores aí, que é o PCR, né? Um marcador muito importante quando esse paciente está com a imunidade baixa, ele está lutando contra algum agente etiológico, um vírus, uma bactéria, um fungo, né? Então, o PCR é um exame-chave para a gente observar se esse paciente está respondendo a um anti-inflamatório, se ele está respondendo a um antibiótico, se ele está respondendo à terapia como um todo. Aí a gente tem aí os exames de sangue, né? Série branca, série vermelha, o que é isso? Basicamente, a gente tem três elementos aí no sangue. Né? A gente tem os eritrócitos, que são os glóbulos brancos. Qual é a função do glóbulo branco? É carrear tudo que é bom. Então, ele vai carrear nutrientes, principalmente gás, né? Oxigênio e dióxido de carbono. Então, se o meu paciente ele tem uma série vermelha muito baixa, é sinal que o meu paciente ele não está tendo um suporte metabólico muito bom, nem de oxigênio, nem de nutrientes. Concorda comigo? Então tem que estar de olho aí nos glóbulos vermelhos. Quando o glóbulo branco, por exemplo, ele está alterado ou para mais ou para menos, é sinal que esse organismo está lutando também contra um agente aí etiológico. Por exemplo, se eu percebo que existe uma atenuação, um aumento aí do exército aí dos glóbulos brancos, é sinal que esse paciente aí ele está lutando contra algum agente infeccioso. Agora, da mesma forma que eu observo que no exame de sangue a linha branca caiu, é sinal que esse paciente está com a imunidade muito ruim. Então, eu tenho que tomar cuidado até mesmo na prescrição de exercício para esse paciente. Concordam comigo? Eu não posso Sim. fazer, por exemplo, fisioterapia num paciente que tem um nível de glóbulos brancos muito baixo, porque a imunidade dele está muito baixa, o paciente já está cansado, então é um paciente que provavelmente aí não vai responder muito bem, tá? Outra coisa, quando a gente vê a troponina, né, a creatinoquinase, são exames que a gente vai observar bastante nas unidades de terapia intensiva, principalmente aquelas que têm pacientes cardiopatas, né? Porque o que acontece? Essas enzimas, elas aumentam, elas ficam exacerbadas quando o paciente, por exemplo, tem infarto agudo do miocárdio, tem uma arritmia seguida aí por má circulação, né?
Então, a gente tem infartos de pequena magnitude, né? Ou seja, não é aquele infarto clássico da novela das 8, que o cara cai duro, né? Às vezes a pessoa ela tem uma angina de peito, tem um desconforto e toma um copo de água, respira fundo, daqui a pouco passou e segue a vida, né? E na realidade, a grande maioria dos infartos são de pequena magnitude. Depois, gente, que eu vi o TAVI, sei o diagnóstico, já sei que é DPOC, vi o raio-x, vi que esse paciente ali está todo congesto, vi que a gasometria ali não deu boa, ele está num quadro de acidose, é um paciente retentor, vi que ele não infartou, vi ali que o exame de sangue dele está bom, vi que o PCR dele não está alterado, eu vou fazer a minha avaliação fisioterapêutica. E aí eu digo que ela tem vários pontos aí. Quando a gente faz a avaliação, ela é muito importante para eu descobrir, ou melhor dizer, eu implementar o meu plano terapêutico, né, gente? Porque às vezes a gente olha o TAVI, a gente imagina uma coisa. A gente vê o raio-x, já imagina outra. Aí quando tu vai para dar o bom dia pro paciente, o paciente está assim. Não sei se já aconteceu isso no estágio ou em alguma rotina prática, né? Às vezes a gente mentaliza uma série de exercícios, chega lá, não dá para fazer porque o paciente ele não apresenta condições. Então, o paciente que ele está na UTI, como eu falei inicialmente, ele é um paciente que ele está fazendo uso de sedação, ele está fazendo uso de droga vasoativa, às vezes é um paciente que está curalizado, é aquele paciente que está sedado, tá, gente? Então, a grosso modo, o que eu vou fazer nessa minha avaliação? Grace, se tu chegasse agora, né? Tu é fisioterapeuta de plantão, aí tá o seu João, né? O que tu faria agora? Qual é que seria a tua conduta? Conta pra gente. Primeiramente, eu iria avaliar, né, para ver tudo que teria para ver. Beleza, vou avaliar. Realmente, quando a gente teve essa experiência no estágio de neuro, por exemplo, a gente sempre planejava uma coisa, vendo ali no sistema e chegava lá e era outra completamente diferente. Então, a gente tinha que fazer uma avaliação rápida para ver o que ia fazer, né? Tá. A Grace deu uma resposta ótima. Primeiro dia de estágio, não vou botar o meu na reta, né? Essa foi a melhor resposta de todas até agora, dos 3 grupos que passaram, né? Então, Grace, como tu não quer deixar o teu na reta, eu tô aqui no teu lado, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar o bom dia pro paciente. Vamos lá, todo mundo. Bom dia, seu João. Seu João não abriu o olho. Bom dia, seu João. Vou lá e vou fazer um somzinho, né? Vou aumentar meu tom de voz. Seu João, bom dia. Seu João não abriu o olho. Vou partir para um estímulo doloroso para um tape, né? O famoso peteleco. Vou pegar a caneta, vou passar no pé do paciente, vou dar um beliscão suave no paciente. O paciente não despertou, né? E aí, por que ele não despertou? Aí vem o pulo do gato. Eu vou olhar para o lado e eu vou perceber que o paciente, no lado esquerdo, normalmente a gente tem essa bomba de infusão. Vocês estão vendo aí que essa bomba de infusão ela tem uma função muito importante. A bomba de infusão ela permite a infusão de drogas nesse paciente por um período de tempo, né? Então, pode ver que tem Precedex, tem fentanil, propofol, noradrenalina, midazolam, soro fisiológico, enfim. Todas essas drogas ali, elas têm uma ação analgésica, vai diminuir a dor, tem uma ação de sedação, existe sedação bem leve, então o paciente está sedado superficialmente, existe uma sedação mais profunda e existe aquela sedação para elefante, que tu pode virar o paciente de cabeça para baixo e o paciente não vai sentir nada, ele não vai ver nada. Porém... É o coma induzido? Esse termo que a gente fala que é o coma induzido, por quê, gente? Porque, Fabiola, quando o médico, por exemplo, ele usa um propofol, ele usa um midazolam, ele usa um Precedex em um volume muito alto, ele, além de fazer o paciente dormir, relaxar, ficar sedado, ele tira o centro respiratório do paciente. E aí, o fisioterapeuta, junto com o ventilador mecânico, passa a fazer o papel do bulbo. Aí a gente consegue ventilar o paciente mecanicamente. E aí existem os modos ventilatórios que a gente aprende, né, lá na aula e dá um nó na cabeça. Né? É pressão, é volume,
é controlado, é assisto controlado, é PS, é PQP, que nada é essa, né? PQP, puta que pariu, né? Então, eu não sei nada disso aí, eu nem quero, se eu querer papede, a gente pensa, né? Eu, quando eu estava na faculdade, eu quero saber disso, eu vou para a desportiva, eu vou para não sei o quê, vou querer saber de fisioterapia respiratória. Mal sabia eu que todo paciente respira, né, gente? E que todo nosso paciente, ele pode ter aí algum problema respiratório, né? Então, para quem quer seguir outra área, eu vou para dermato funcional. Gente, até quem é da dermato funcional respira. Então, é importante a gente saber disso, tá? Por que eu estou comentando isso? A gente vai ter uma aula especial, que vai ser nosso próximo encontro, só sobre drogas. Porque muitas dessas drogas, gente, a gente tem paciente que vai para a clínica e toma. Eu estava nervosa, tomei um propofolzinho lá, 1/4 de um propofol. Gente, o paciente não consegue nem caminhar. Chega na clínica lá, dá de cara na parede, não sabe por quê. Estava muito nervosa, foi lá, usou o midazolam da mãe, que não era nem para ela. Chegou lá, a paciente lá quase fez uma parada cardiorrespiratória, asmático severo, tomou midazolam, quase caiu duro, né? Então, estou contando essa história só para a gente poder começar a entender melhor a ação dos medicamentos, tá bom? Não se preocupe que eu vou ensinar tudo para vocês, tá? Só estou comentando isso porque quando a gente tem a disciplina de farmacologia, muitas vezes a gente não compreende a ação dos medicamentos. A gente fica naquele alfa, beta, gama, agonista, antagonista, e aí a gente quer mesmo ir para a pista, tomar cerveja e dar um rolê. Tudo entra, menos a bendita da farmacologia, né? E aí eu vou ensinar para vocês ali uma música que vocês vão aprender tudo sobre isso, tá bom? Mas para hoje, né? Para que a gente fosse começar hoje, né? Nosso estágio. Semana que vem a gente já vai estar lá iniciando presencialmente. Então, eu preciso saber que a gente tem 4 grupos ali. A gente tem os opioides, a gente tem neurolépticos, a gente tem benzodiazepínicos. Enfim, o que isso faz? Normalmente, esses medicamentos vão proporcionar para esse paciente uma sedação. Então, vocês viram que ela tem ali uma cruzinha, né? 1x, 2x ou 3. Significa o poder de ação, né? Então, quanto mais rápido, maior o poder de ação. Então, por exemplo, o midazolam, ele tem uma sedação bem potente e que deprime, por exemplo, o sistema respiratório. Então, quando a gente usa esse termo, ou a gente lê ou escuta depressor do centro respiratório, significa que o paciente não tem drive, o bulbo não está funcionando ali. Tudo bem? Então, por exemplo, o Michael Jackson, infelizmente, morreu porque ele fazia uso de midazolam, de propofol, que são 2 drogas que deprimem o sistema respiratório. O que aconteceu? Ele estava tão viciado nisso que o médico errou a mão e o paciente, que era o Michael Jackson, perdeu o centro ventilatório. Se ele tivesse ali um CPAP, se ele tivesse uma VNI ali, ele tinha salvo. Não dá para simplesmente só com o AMBU, não foi suficiente, porque sozinho é difícil usar um ressuscitador manual, né? Às vezes, talvez, ele não tinha um suporte de oxigênio. Às vezes, só o oxigênio não era suficiente, porque ele não tinha drive para fazer inspiração e expiração. Eu não lembro da história, só estou contextualizando, porque às vezes o paciente ele chega na clínica e ele fez uso de um relaxante muscular ou usou um remedinho para ajudar a dormir, e é um opioide, é um neuroléptico, é um benzodiazepínico, ou seja, é algo que vai ajudar na dor, mas que também vai deprimir o sistema respiratório. Está ficando mais claro agora? Então, às vezes, pacientes de outras especialidades vão utilizar essas drogas. Normalmente, o paciente que vai nos visitar lá na UTI ou chega na emergência são pacientes que estão com problema ventilatório ou respiratório. E aí eu vou fazer uma pergunta para a Júlia. Júlia, abre o microfone aí. Oi. Oi. Júlia, vou te fazer uma pergunta. O que é o que é ventilar e o que é respirar para ti? Fala do teu jeito. Ventilar e respirar? Tem diferença? É a mesma coisa? Quando tu escuta esse termo, o paciente não está ventilando, ou o paciente não respira bem.
A ventilação não é ativa, né? Ela é passiva, é a entrada de O2 e CO2, e saída de CO2 do organismo, mas através de uma mecânica, enfim, de outra modalidade. E a respiração já é ativa, não? É uma pergunta bem sacana, né? Não te Eu acho que o É. Oi, Grace, fala. Eu acho que o ventilar é quando tem as trocas gasosas apropriadas, né? Por exemplo, o paciente pode estar respirando, mas não está ventilando bem, não está fazendo as trocas gasosas adequadas. Tá? É Acho que mais ou seria isso. menos isso. Vamos organizar. Não está errado o que vocês falaram. Porque a gente usa os dois termos coloquialmente, né? Às vezes o paciente diz, eu não tô respirando. Só que na terapia intensiva, na fisioterapia respiratória, a gente tem que ter uma visão bem clara. Quando a gente usa o termo ventilar, gente, vocês duas usaram dois pontos bem importantes. É entrada e saída de ar. Então, existe entrada e saída de ar através de mecânica respiratória, foi o que a Júlia falou. Então, existe, por exemplo, a pessoa que está em ar ambiente, a gente, tem uma mecânica respiratória ativa, a gente está gastando energia. Diafragma, músculos intercostais, até mesmo a musculatura acessória ajuda na entrada e na saída de ar, concordam comigo? Então, quando a gente usa o termo ventilação, eu estou falando em inspiração e expiração, ok? Então, quando a gente fala que o paciente tem dificuldade de ventilar, é porque a mecânica respiratória dele tem algum problema. Ou o paciente está fadigado, ou o paciente tem uma insuficiência respiratória, o famoso pianço, né? O cara tem uma crise de asma, o cara mora lá em Antônio Carlos, começou com a crise de asma a 1h da tarde, mas ele tomou um chazinho e disse que vai melhorar. Aí deu 8 horas da noite, tá lá. Tá lá azul. Aí, não, tá muito frio, já caiu a geada, vamos esperar o ônibus das 6 horas da manhã para ir para o hospital. Aí deu 5 horas da manhã, o paciente já estava roxo. Chamou um Uber, vamos tocar lá para Biguaçu. Chegou lá em Biguaçu, o paciente está com uma insuficiência respiratória, ou seja, ele passou por um Ironman. Ele está muito fadigado, ele está muito cansado, fez muito esforço ventilatório. Ficou claro aí? Júlia, câmbio. Aí eu fiz a segunda pergunta para a Júlia. Sim, ficou. E quando a gente fala... Eu silenciei porque tem obra aqui em casa. Não tem problema. Quando a gente falou respirar, a Grace te ajudou e tu também falou o conceito, mais ou menos, né? Tu falou em troca gasosa, a Grace falou também nisso, né? Na relação e na perfusão. Respiração tem a ver com hematose, tem a ver com difusão de gases, ok? Vou dar um exemplo para vocês. O DPOC, por exemplo. Se a gente parar para pensar, o DPOC ele é um retentor de ar, mas todo DPOC ele tem mecânica respiratória, ele consegue puxar o ar e soltar o ar. Não é tão eficiente isso, mas o que é pior do DPOC, ou principalmente do asmático? São os alvéolos, né? O problema dele está no alvéolo. A parte respiratória de todo o sistema respiratório são os alvéolos. Se o paciente tem um câncer de pulmão, se o paciente tem um enfisema pulmonar, se o paciente tem DPOC, o alvéolo está estragado. Então, a porta de entrada do oxigênio e de saída do dióxido de carbono não existe. Estão entendendo? Aí o paciente tem um problema que é respiratório, um problema de difusão. O paciente ele até ventila, mas ele não consegue respirar. Ficou mais claro agora? Sim. E às vezes o paciente tem os dois. Às vezes o paciente ele tem insuficiência respiratória e está com o alvéolo lesado por um excesso de secreção, tem muito exudato dentro, e aí não tem uma boa relação. Isso pode acontecer, normalmente é o que acontece lá na UTI. Ou às vezes o paciente ele já tem o quê? Um fechamento desse alvéolo, por exemplo, uma atelectasia. Aquele balão lá está todo fechado. Aí a pessoa até ventila, mas não consegue fazer o quê? Expansão, né, do pulmão. Tudo bem? Sim, prof. Tranquilo, Júlia? Sim, prof. A Júlia chegou Sim. depois. Júlia, para quem chegou depois,
né, que demorou um pouquinho para se logar. Eu até falei o seguinte, né, gente, quando eu fizer uma pergunta, e às vezes a gente não lembra, não sabe, não tem problema. Vai lá, pede ajuda, tá? O importante é não fazer aquela cara de sabedoria bovina. Tá bom, né? Concordar sem nem saber o que está acontecendo, tá bom? Beleza, então vamos lá. Sim. Aqui a gente tem a dona Maria, tá, gente? Nossa segunda paciente do dia, uma paciente que é asmática, tá? E aí essa paciente asmática exacerbado, não foi suficiente nebulização, não foi suficiente uma VNI, foi obrigada a ser entubada e está ali no ventilador mecânico. Então, a primeira vez que a gente está vendo a dona Maria, a gente está olhando para o ventilador mecânico. Vocês olhando para o ventilador, vocês me diriam que ela está confortável nessa ventilação? Sim, não? O que vocês estão achando que está certo ou que está errado aí? Olhando para o monitor. Não parece confortável. Mas para o monitor, deixa eu ver. Não consigo enxergar muito bem. Só olhando para o gráfico ali já dá um desespero, né? Tá Só bem olhando para o oscilando. gráfico já dá um desespero, Nani. Já. Boa. Primeira coisa que eu digo para vocês, ó. Eu nem olhei os números, só olhei os gráficos ali, tudo. Tá. A primeira coisa que a gente olha para o gráfico e olha para o paciente. A gente não tem padrão ventilatório, a gente aprende lá na semiotécnica, né? Padrão respiratório diafragmático, corte diafragmático, que é o MIS, que é apical. Lembra que é entrada e saída de ar. Estou olhando lá para o paciente, eu vejo, né? Bom, o paciente está vivo, está entrando, está saindo ar. Ufa! Agora eu vou olhar para o monitor. Aí eu começo a olhar para as ondas, né? Eu adoro onda, adoro pegar onda. Eu sempre digo que todo fisioterapeuta que vai para terapia intensiva vira surfista. Por quê? Todo surfista gosta de uma onda boa, uma onda forte, uma onda regular. E a onda ela tem que vir em séries, não é verdade? Esse final de semana, ontem, o mar estava espetacular. Parecia até Indonésia, para quem gosta de surf. Estava perfeita as ondas. Quando eu olho para esse gráfico, estou vendo que cada gráfico está de uma forma. Às vezes parece que tem duas ondas que estão juntas ali. Isso não é bom. As ondas elas têm que estar espaçadas, tem que ter um tempo inspiratório, tem que ter um tempo expiratório. Então, cada onda dessa é um tipo de curva. A gente tem uma curva de tempo, uma curva de fluxo, uma curva de volume. Tá? Eu vou ensinar para vocês o que é cada curvinha dessas e como que ela se comporta. Mas olhando assim, ó, a gente percebe que esse paciente está tendo uma assincronia, não está muito bom. A gente vai ter que ajustar o ventilador mecânico. Quando a gente vai ajustar o ventilador mecânico, gente, é importante eu analisar essa tabelinha aqui. Vocês estão vendo que tem uma tabela de ventilação mecânica ali, peso ideal? Vocês já ouviram falar no peso ideal? Lembram disso? Como eu estou achando que vocês estão com uma cara de sabedoria bovina, eu vou contar uma história para vocês. Eu olhando para a dona Maria, eu já percebi que ela não tem 56 quilos, né? Não, tem mais. Provavelmente ela deve ter aí uns 78 quilos, aí ela tá fortinha, só pelo bíceps dela, esse bração aí, vamos botar 80. Eu não posso ventilar ela com o peso real, porque tudo no nosso corpo cresce, menos o pulmão. Olha que naba, né? Tu faz natação a vida toda achando que tu vai ganhar condicionamento pulmonar. As pessoas pensam que o pulmão cresce. Não, o pulmão não cresce. Tá? A gente melhora a entrada e saída de ar, a gente melhora a mecânica respiratória, a gente consegue jogar um volume de ar a mais dentro do campo pulmonar, mas o pulmão ele tem um limite. Sim. Ok? Eu vi isso no raio-x de uma atleta de judô. Eu percebi o pulmão, a caixa torácica dela bem maior, e o pulmão, isso foi no estágio de orto, até mostrei para o professor Luiz. O pulmão, assim, parecia menor do que o tamanho dela, assim, diferenciava, né? Sim, porque, até só para ilustrar o que está falando, o judô, gente, é o esporte que mais exige de um atleta. Se eu fosse escolher um esporte para ganhar todas as valências físicas, é o judô. Porque o judoca de alto rendimento, ele tem desenvolvimento musculoesquelético, ele tem desenvolvimento cardiorrespiratório. Então, o atleta de judô é um dos atletas que mais exige o seu corpo no 100%. Né? E trazendo para a nossa realidade agora aqui. Quando eu vou usar o peso ideal,
existe aplicativos que quem não tem já pode começar a procurar aí. Tanto quem tem iPhone, né, quem está rico e próspero e tem iPhone, vai lá e compra o aplicativo, custa $1, tá? E quem é povão que nem eu, vai lá, né, baixa o aplicativo grátis, tá? Tem vários. Tem Fisioinfo, tem Fisiotols Free, tem terapia intensiva, tem vários. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente baixa o aplicativo, gente, por exemplo, aqui eu tenho Fisiotols, ó, eu tenho todas as tabelas que eu preciso saber. Até porque quem não cola não sai da escola, muito menos do último estágio, né, gente? Pensa bem, vocês acham que a gente vai gravar esse monte de dados assim, de bate-pronto? Não, eu não vou lembrar de tudo, então eu vou usar o meu celular. Então eu vou lá e vou calcular, por exemplo, o peso ideal do meu paciente. Eu vou botar a altura da minha paciente, eu posso, se ela conseguir me responder, eu anoto. Se ela não está sedada, não consigo, eu tenho a fita métrica. A própria cama já é uma fita métrica, tem um número mágico ali no lado que já mede para a gente. Tá? Aí a gente bota ali a altura e aí a gente consegue o peso ideal da paciente, 56 quilos. Botei esses dois dados aqui no meu aplicativo, eu vou ter o cálculo de VTI e VTE. O que é isso? É o volume corrente. O quanto que eu vou botar de volume, quanto que eu vou disponibilizar de ar para esse paciente. Porque se eu for olhar pelo tamanho do paciente, eu penso, não, ele é grandão, vou botar bastante volume. Não é isso que a gente pensa? Só que não. Se eu botar um volume muito grande dentro dos pulmões do nosso paciente, o que vai acontecer com o pulmão do paciente? Eu posso gerar um rompimento dos alvéolos, né? Um volutrauma ou um barotrauma, né? Vai romper alvéolo. Então, isso eu não posso permitir. Quando eu estou olhando o ventilador mecânico, a curva que eu mais vou observar é a curva central, que é a curva de fluxo no tempo. Vocês estão vendo que tem 1, 2, 3 e 4? Isso significa que a gente chama de inspiração e expiração. Quando a gente puxa o ar, a curva vai para cima, ela fica positiva. E quando a gente expira, a curva ela fica negativa. Existem alguns conceitos que a gente vai ler no consenso de ventilação mecânica, a gente vai rever lá no material dos professores, que é sempre ciclagem e disparo, né? Então, eu sempre digo que o disparo é essa transição da expiração para a inspiração. O disparo, pensa assim, ó, é o início da inspiração. Esse disparo, ele pode ser ativo, ou seja, o paciente iniciou o disparo, ele que puxa o ar, ou quando o paciente está sedado, o paciente não tem condições de puxar o ar, né, gente? Quem vai fazer o disparo é o ventilador mecânico, tudo bem? A fase de ciclagem é uma outra transição lá no 2, que é a fase ins para a fase ex. É quando a gente chega no volume que a gente almeja. Então, por exemplo, ali no VTI, tá vendo que está 336 a 448, ali na tabelinha, você consegue enxergar? A fisioterapeuta de plantão colocou lá no botão número 4, ó, 360 aqui, ó, porque ela está ventilando aqui a volume, então vai aparecer sempre números grandes, sempre volume cheio. Então ela botou 360, tá no meio do caminho, tá bom, beleza. Mas o que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar com a PIP, que é o botão 2, mais o botão 4. A somatória do botão 2 com o botão 4 vai aparecer lá em amarelo 35. Tá vendo lá um 35 lá em cima? Aquilo ali a gente chama de pressão de pico. Que porra é essa? A pressão de pico é quanto que os alvéolos se distenderam totalmente. Sempre quando passa de 30, não é bom. Porque eu estou hiperdistendendo os alvéolos. Eu posso gerar o quê? Lesão. Até aí, tranquilo? Eu vou passar rapidamente alguns conceitos básicos aí, tá? O que é a PIP? Vocês já viram alguma PIP andando na rua? Vocês já viram o Instagram da PIP? Uma hora eu vou fazer o Instagram da PIP. Vou ganhar dinheiro com isso. Não, né? Nem eu. Então, a PIP era um negócio que... Quando eu comecei a estudar fisioterapia respiratória, esse era um negócio que eu tinha um ranço.
Porque da onde é que as pessoas tiram esses números malucos, né? Da onde é que tem PIP dentro de mim? Na realidade, essa pressão expiratória final, ela está dentro do alvéolo. E ela só existe por causa do surf novamente, do surfactante, né? Que é o pneumócito tipo 1 e tipo 2. É ele que mantém aquele alvéolo distendido. Tudo bem? Ele é bem importante. Então, isso é a minha PIP. Não é muito correto a gente falar de PIP fisiológica, né? A Sobrafir meio que caiu isso por terra, mas eu estudei isso tanto tempo, acho que é um pecado a gente não falar em PIP fisiológica. A PIP, ela é em torno de 5 a 6 dentro do alvéolo, ok? É importante eu guardar esse número aí, 5 ou 6. Então, toda vez que a gente fala em pressão positiva final, a gente já sabe que essa pressão está dentro dos alvéolos, ok? Essa pressão ela é importante, gente, porque quando a gente inspira o ar, a gente tem esse volume corrente que é entrada e saída de ar, a gente tem um pico de fluxo inspiratório, né? Estou recebendo esse ar, estou puxando esse ar. Então, quando os alvéolos se distendem totalmente, eu vou ter lá uma pressão de pico, ok? Essa entrada de ar, ela pode ser sempre ativa ou, se o paciente está sedado, ela é passiva, o ventilador que joga. Só que a expiração, o ciclo expiratório, ele é passivo. A gente para de jogar ar dentro e o ar sai, o músculo relaxa. Na ventilação mecânica é a mesma coisa. O ventilador mecânico, ele joga um fluxo de volume de ar. Quando ele atinge lá a pressão de pico, o que acontece? Existe uma mangueira que está jogando ar. Essa mangueira, essa válvula se fecha e aí o ar sai. Ficou claro agora? Por isso que o ventilador mecânico ele tem duas mangueiras. Uma mangueira é inspiratória e a outra mangueira é expiratória. Tranquilo? Outro botão bem importante é o botão da FiO2, que é o botão de suporte de oxigênio. Oxigênio é bom? Ele é ótimo, só que o excesso de oxigênio é ruim, porque o oxigênio ele é um corrosivo. Para que existe oxigênio? O oxigênio, gente, vou pegar aqui o micro-ondas da minha filha aqui. Imagina que isso aqui, ó, ontem foi domingo, teve gente que tomou Coca-Cola, tem gente que tomou uma caipirinha, tem gente que tomou uma cerveja. Imagina que isso aqui, ó, é ATP, é energia. Isso aqui não consegue entrar dentro da célula, né, gente? Aí a gente precisa do oxigênio para fazer isso aqui, ó. Para fazer a abertura e a gente tirar o ATP, a energia livre. Então, o oxigênio, ele serve para ajudar no metabolismo. Tranquilo? Mas se eu aumento demais o percentual de fração expiratória de O2, eu libero muitos radicais livres na corrente sanguínea. E aí eu altero lá a gasometria do paciente, eu posso piorar esse paciente, eu posso até mesmo matar o paciente se eu liberar demais oxigênio para esse paciente. Isso eu vou lesar o campo pulmonar desse paciente, ok? Então, existe uma regra aí para o oxigênio. A fração inspirada de O2, ela tem que ser sempre a menor para melhor saturação. Então, eu tenho um alvo. A grosso modo, agora, meu paciente ele tem que saturar lá entre 95 e 96. Se ele tem uma saturação lá no meu monitor 95, 96, tá bom. Eu não preciso botar mais FiO2 para ele chegar a 100%, tá bom? Tem que ficar bem claro. E por último, a sensibilidade, né? Então eu pensava assim, no meu tempo, ventilador mecânico virtual era um achado, né? Há 10, 15 anos atrás nem se falava nisso, até tinha, mas não tinha como a gente piratear a internet, ainda estava na carroça ainda, era de escada, gente, era triste. Não tinha smartphone com a tecnologia que a gente tem hoje. E eu ficava pensando assim, meu Deus, o ventilador ele briga, o ventilador ele tem sensibilidade, é um Tamagotchi, isso que eu pensava, né? O que é a porra da sensibilidade? Eu demorei meses para entender que a sensibilidade, gente, era um microprocessador que identificava quando o paciente ele inspirava, quando ele expirava, o fluxo, a intensidade desse ar quando passava por esse microprocessador. E quando o paciente, por exemplo, ele fazia uma apneia, o ventilador percebia que não tinha deslocamento de ar, o que ele fazia? Ele gerava uma ciclagem, ele gerava um ciclo respiratório. Olha que maravilha.
Então, quando vocês ouvirem o termo sensibilidade, é que o ventilador mecânico ele é inteligente. Ele calcula o volume corrente, ele calcula a frequência respiratória, ele calcula o volume minuto, ele te mostra a pressão de pico, ele te mostra a pressão de platô, porque toda vez que tu mexe naqueles 4 botãozinhos ali de baixo, vai mexer naquela reguinha direita ali, todos aqueles dados eles mudam. Até aí, tranquilo? Então, olha só, eu tenho 4 botões aqui que são os acessos rápidos, tá bom? O primeiro acesso rápido é a FiO2, o segundo acesso rápido é a PIP, o terceiro acesso rápido é a frequência respiratória e o quarto é o volume ou a pressão de suporte. Depende do modo que a gente está ventilando o paciente. Até aí tranquilo, né? Toda vez que eu mexo nesses 4 botões, vocês estão vendo que eu tenho uma régua aqui à direita, amarela, verde e azul, isso tudo vai mudar. Vocês estão vendo aqui que eu tenho dados aqui? Eu tenho uma onda de fluxo, uma onda de volume. Estão enxergando isso, né? Estou enxergando, mas eu vou ficar com medo na hora de... Não se preocupe, eu vou ajudar. O importante é a gente só entender o conceito. Agora, tá bom? Uhum. Por que eu estou comentando isso? Porque no momento em que tu entende os 4 botões, tudo fica mais fácil. Vocês provavelmente já jogaram videogame alguma vez na vida, né? Quem já jogou PlayStation pelo menos uma vez na vida, vai conseguir mexer no ventilador mecânico. O PlayStation tem 12 botões. O ventilador mecânico só tem 4. Tá? Se vocês são do tempo do Super Nintendo, não se preocupe, o Super Nintendo tinha 6 botões, então vocês vão conseguir. Tá bom? Então, a gente tem modalidades ali. A gente pode ventilar o paciente a volume ou a pressão. Tudo bem? O que é melhor? Depende. Existem doenças que é melhor a gente ventilar a volume, existem doenças que é melhor a gente ventilar a pressão. O modo ventilatório, a gente tem 2. Ele pode ser controlado ou ele pode ser assisto controlado. Eu só uso o modo controlado quando o paciente está sedado. O paciente não tem drive respiratório, vou usar modo controlado. Paciente tem um despertar, ou seja, o médico vai lá e desliga a noradrenalina, desliga a fentanil, desliga a midazolam, o paciente ele começa a despertar. E aí, eu tenho que mexer no ventilador. Porque lembra lá da Dona Maria, aquela sincronia? Ela estava sedada. O que aconteceu? Eles desligaram a sedação. Em 15 minutos, a Dona Maria deu um pulo da cama. Vocês viram como é que estava o ventilador dela? Todo errado, né? Por que estava errado? Porque ela começou a ter de novo controle do bulbo, controle do centro respiratório. Imagina tu querer puxar o ar e o ventilador te jogar ar. Ou às vezes tu está soltando o ar e o ventilador está jogando um fluxo para dentro do teu pulmão. Tu começa a brigar com o ventilador. Isso a gente chama de assincronia. Então é melhor eu colocar no modo assisto controlado. Ou seja, o paciente faz o disparo, ele puxa, e o ventilador só complementa. Entenderam? Ficou mais fácil agora sim, entender? O controlado é quando o paciente está sedado e aí o ventilador mecânico faz tudo. Porque o bulbo ali não está funcionando. O paciente está acordado, o paciente diminuiu a sedação, o fisioterapeuta passa para o modo assisto controlado. Ou seja, o paciente inicia o ciclo e o ventilador mecânico ele só complementa. No modo PSV, de pressão de suporte, é um modo espontâneo, ou seja, o paciente ele faz toda a excursão respiratória. Ele faz a INS, ele faz esse disparo, ele solta o ar espontaneamente. O ventilador ele só dá um mínimo suporte, mas quem é responsável pelo disparo, por toda a ciclagem, é o próprio paciente. Tudo bem? Então, falta um minutinho, fica aí, eu vou pedir só para vocês se logarem mais uma vez e aí a gente finaliza, tá bom? Quem quiser dar o print da tela, talvez isso é a parte mais importante do nosso bate-papo de hoje. Por quê? Não se preocupem que eu mando isso para vocês lá no grupo, tá? Botão 1 é o botão de... Grace, que botão é esse? Não sei, prof. Maldita Maria da Penha. Tá lá, FiO2.
botão da oxigenação, é brincadeira, tá, Grace? Não te assusta. Botão 1, FiO2, tá? Então, lembra da regra? É sempre a menor quantidade de FiO2 para melhor saturação. Então, primeiro dia de estágio, qual é o nosso alvo de saturação? De uma maneira geral, 90